É difícil, mas a única maneira da gente vencer o medo é agindo. Na semana passada eu contei pra vocês sobre a resposta que Deus finalmente me deu. 32 anos esperando, Deus finalmente me deu uma resposta. Isso abriu muitas portas pra mim, me trouxe muita clareza, me trouxe um propósito maior de vida. Enfim, era uma peça do quebra-cabeça que estava faltando e que Deus completou. E eu expliquei pra vocês como eu venho, nos últimos vídeos contando pra vocês, explicando esse processo que eu tenho vivido, compartilhando aqui com vocês para que possa ajudar pessoas que estão em situações parecidas e que estão cansadas, desanimadas porque não prosperam, porque nada acontece na sua vida. A gente precisa entender uma coisa: se a gente não mudar a nossa mente e as nossas atitudes, a nossa situação não vai mudar. Não adianta ficar orando esperando que Deus faça alguma coisa. A própria palavra oração já diz, a gente já conhece, essa palavra oração, orar mais ação. Toda oração que você coloca diante de Deus precisa de uma ação. A fé é isso, é você se mover em direção àquilo que você acredita, àquilo que você ora. Então a oração e a fé, elas estão ligadas de muitas formas. O medo é o oposto da fé positiva. Porque quando a gente tem medo de algo, a gente acaba exercendo uma fé negativa. Eu já falei sobre isso também aqui e eu falo sobre isso no meu livro. A fé não é você acreditar somente em coisas boas vão acontecer. É tudo aquilo que você acredita, mesmo que você não esteja vendo, mas você acredita que vai acontecer, que está acontecendo, que você não vai conseguir fugir daquilo, você acaba atraindo, porque as suas atitudes acabam te levando para essas situações também. Jó não disse: o que eu temia me sobreveio? Por que será que Jó disse isso? Se a fé é somente você pensar em coisas positivas e você atrair essas coisas positivas, por que aquilo que Jó temia aconteceu? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, não quero entrar nesse contexto agora, mas sim contar meu testemunho pra vocês, para que possa ajudar vocês. Gente, foi incrível. Assim que eu entendi tudo que Deus estava me dizendo, eu entendi que era realmente para eu fazer aquele curso de psicanálise. Se você não tá entendendo, se você não assistiu os outros vídeos, assiste pelo menos o vídeo anterior que você vai entender. Tá aqui embaixo. E quando eu dei esse passo, mesmo pensando em tudo aquilo, mas como eu vou fazer? Eu não tô tendo tempo pra nada. Que momento que eu vou conseguir estudar? Tanto é que já faz umas 2 semanas que eu comprei o curso e até agora eu não consegui fazer nenhuma aula. Eu só vi a introdução lá dos módulos, mas aula mesmo eu não consegui. Mas eu estou me movendo para que eu possa conseguir e ter uma frequência. E assim que eu entendi, eu dei esse passo pela fé, acreditando que Deus realmente estava me abençoando, me guiando por esse caminho, ainda que eu não entendesse os propósitos dele por completo, ainda que nem todas as minhas dúvidas estivessem sendo respondidas. Eu dei esse passo, Deus ele abriu as portas e me abençoou. E aí eu tava conversando com o meu professor do curso e ele tinha visto o meu Instagram e ele viu, que eu sou bem ativa nas redes sociais e tal, e aí ele me convidou para uma live. Eu achei de início, que ele tava brincando. Só que não, ele estava falando sério. De início eu falei: não, claro que não, nunca fiz live, eu morro de medo de fazer live do ao vivo, porque aqui eu gravo, se eu falo alguma coisa errada, se eu fico gaguejando, se eu me perco nos pensamentos, eu corto, eu edito no vídeo e tá tudo bem, vocês vão ver o vídeo aqui tudo bonitinho, quando não dá as coisas erradas e vai assim mesmo, Mas no ao vivo é diferente, no ao vivo a gente trava. Gente, Não, pera, ia dar spoiler, pera. No final do vídeo eu conto o que aconteceu, um mico que eu paguei. E aí eu fiquei muito incomodada com aquilo, eu não conseguia dizer não. Eu queria, porque eu sempre quando me convidam eu falo: gente, vamos ver e tal. Mas nunca dá certo, acaba nunca dando certo, não sei porquê. Ou um desiste de um lado, não fala mais nada, e eu dou graças a Deus, Mas eu estava incomodada e eu não estava cogitando a possibilidade de dizer não para o meu professor. E eu fiquei com aquele incômodo. Nossa, eu tô querendo fazer um curso de psicanálise, eu quero me desenvolver como pessoa para ajudar outras pessoas a se desenvolverem, e eu não vou encarar os meus medos, eu não vou me desenvolver quando eu tiver oportunidade, sem contar que esse é um medo que eu tenho, essa questão do medo de várias coisas, medo de falar em público, medo disso, medo daquilo, é uma coisa muito antiga.
Até quando eu vou fugir? E aí tá, fiquei nesse dilema, tá? No fim, aceitei. Eu falei assim, bom, eu vou aceitar, mas com uma condição. Eu tenho um Instagram privado, né? Que na verdade, é do clube de membros aqui do canal, que antes, agora ele não está ativo. Mas da primeira vez que eu ativei o clube de membros, eu criei esse Instagram para que a gente tivesse um Instagram ali particular só com os membros do canal, formasse uma comunidade, criasse um conteúdo ali. Mas como eram poucas pessoas, então eu não estava usando esse Instagram. E depois eu desativei o clube de membros e voltei a ativar agora, mas com uma outra proposta diferente. Então inicialmente não tem esse Instagram. E aí eu tava com esse Instagram vago lá, sem seguidores nenhum, privado. Eu falei assim, eu vou participar da live com esse Instagram, porque assim os meus seguidores, ninguém vai saber que eu tô participando da live, né? Aí beleza, é menos mal saber que ninguém aqui tá me assistindo, é menos mal. Só que quando ele foi divulgar lá a arte, né, da live, eu vou colocar aqui pra vocês verem, ele divulgou com o meu Instagram. Aí eu falei, vixe, lascou, né? Agora já sabem que eu sou eu, tal, eu não vou ter pra onde fugir. E aí eu comecei a trabalhar na minha mente, não, tá, vai ter que ser com o meu Instagram mesmo, já tá feito, vamos encarar, né? Aí eu fui me preparando durante o dia, tentei não ficar ansiosa assim, sabe? Pensando no, ai meu Deus, tô com medo, tô com medo. Tentei não focar nisso, eu tentei focar na minha mente, em me acalmar, fazer exercícios de relaxamento, reprogramação mental, usar essas técnicas assim, né, pra gente se acalmar. E fui fazendo isso, fiz isso de manhã, durante o dia não fiquei pensando na live, depois fiquei só pensando nas coisas que eu iria falar, que eu poderia falar, pensei nas oportunidades que eu iria ter, que é de ser mais vista, né, alcançar outras pessoas, que não é ali o meu público somente. Fui trabalhando isso durante o dia, fazendo as minhas coisas, deixei isso pra lá. Chegou a noite, fui lá, né, me arrumar, preparar as coisas, e aí, gente, a gente pensa assim, não é só participar de uma live, mas não é. A gente tem que ver o cenário, né, tipo assim, não o cenário que nem aqui, mas o lugar onde a gente vai estar, né, pra participar da live. Eu tenho o tripé aqui, né, eu tenho os equipamentos, tem que preparar os equipamentos, a iluminação, testar som, isso e aquilo, preparar o ambiente para ser um lugar mais silencioso. No meu caso, eu tenho uma filha, tenho um marido, então tenho casa para cuidar, então eu tenho que preparar tudo para que fique tudo, né, no controle, não saia nada do controle para que eu possa fazer a live. E aí, né, preocupada em não ficar preocupada com a live, eu acabei esquecendo dessas coisas básicas. Eu pensei, eu vou só sentar ali, colocar no tripé e pronto. Tô pronta pra live. E aí na hora começou a dar um monte de coisa errada, era 7 horas. A Lana dormiu até mais tarde. Aí a Lana acordou, eu tive que tomar banho. Não, eu já tinha tomado banho, só que eu tinha lavado meu cabelo, eu não tinha conseguido secar, então ele tava todo bagunçado, molhado. Eu ainda não tinha me arrumado. E aí eu tive que correr, assim que... Isso era 6 horas, umas 6h10. Aí assim que o Bruno saiu, eu deixei a Lana com ele, tive que correr, me arrumar, dar banho na Lana, secar o cabelo. E aí foi o tempo já da live. Faltava uns, acho que 10 minutos pra live. E eu, né, comecei já a ficar um pouquinho nervosa, mas assim, ainda tava me controlando. Só tava aquele nervosismo de querer que tudo dê certo. Quando eu fui entrar no quarto, estava cheio daqueles bichinhos, aquelas borboletinhas que fica voando na lâmpada. Tava cheio. E essas borboletinhas são um problema, porque elas vêm assim, passam a gente na nossa cara, no nosso rosto, e é horrível, né? Então eu pensei, né, não dá pra deixar essas borboletas aqui. Imagina eu lá na live e as borboletas passando. Ia ser um terror. Aí eu e o Bruno lá matando as borboletas. A gente perdeu aí esses 10 minutos. E eu ajeitei tudo bonitinho, deixei o celular na posição. Aí quando deu o horário, ele me chamou na live e eu nervosa. Demorei um pouquinho pra aceitar porque eu tava me preparando e tal. Aí começou, sabe, daquele taquicardia, eu comecei a passar mal, tremer. Mas ainda estava conseguindo lidar com as coisas. Aí tá, cliquei em aceitar lá a solicitação e apareceu eu. O celular tava... posicionei ele num lugar que tava assim, bom, uma distância boa. Quando eu apareci, tava assim, a minha imagem. Eu falei, mas não é possível. O Benedito do Instagram, não sei por que diabos que ele dá zoom
na nossa câmera. E aí eu não tinha como saber, né? Só na hora que ligou a câmera lá que eu aceitei, que ligou a câmera, que eu vi como que tava a imagem. Aí eu fiquei afastando e mesmo afastando o celular de mim, eu ainda tava muito perto. Tava uma imagem horrível, mas assim, não tinha o que fazer. Tentei deixar, ficou acho que mais ou menos aqui. Tem a live lá no meu Instagram, lá nos destaques, se vocês quiserem ver. Vou deixar aqui também pra vocês. E aí eu falava com ele, só que tava dando retorno. E quando ele falava, o áudio dele tava super baixo, eu não tava ouvindo ele direito. Eu falei, nossa, como que eu vou ficar a live inteira sem entender o que ele tá falando? Não tem como, não tem como. Aí ele falou pra eu abaixar mais o volume, né, porque tava dando retorno, eu abaixava aí que eu não ouvia mais ele. Aí reclamaram do áudio que tava ruim mesmo, o meu e o dele. Aí ele pegou fone de ouvido, o áudio dele melhorou, só que aí o meu tava ruim, aí eu peguei o fone de ouvido aí que eu não escutava mais nada, porque meu fone de ouvido, ele fez o favor de quebrar. Ele estava funcionando e quando eu mais precisei dele, ele fez o favor de quebrar. Assim, do nada. E aí eu não estava ouvindo porque eles estavam me ouvindo, porque o microfone estava funcionando, mas o fone não, porque eu não estava ouvindo. E aí eu não sabia o que fazer. Eu falava, ah, não tô ouvindo, e eu não estava ouvindo o que ele estava falando, eu não conseguia entender, a gente com aquela, sabe, dificuldade de comunicar. Aí fechei e saí da live, acho que foi isso. Aí nisso o Bruno tava assistindo, né, a live lá embaixo. Ele subiu correndo, ele trouxe o fone de ouvido pra mim, porque o dele funciona, né? O dele é muito bom, ele trabalha com o fone dele. Aí sim, deu certo, melhorou, mas isso a gente já perdeu um tempão. Eu já tinha começado a live explicando, me apresentando, né, falando quem sou eu, porque que eu decidi fazer psicanálise, não sei o que. Tive que falar tudo de novo. Aí que o spoiler que eu ia dar pra vocês. Eu tentando ser assim, sorridente, super carismática, simpática, né? E esqueci do principal. Depois, né, que eu percebi que eu esqueci do principal. Eu esqueci de cumprimentar as pessoas. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Mariana. Esqueci, gente. E isso pra mim foi péssimo, porque, na verdade, assim, depois eu parando pra pensar, eu vi que foi uma superação pra mim, porque poderia ter feito com que eu ficasse com um trauma muito grande de live. Vocês vão entender por quê. Porque quando eu tinha lá os meus 15, 17 anos, meus 16, 17 anos, eu participei de um concurso de modelo. E esse concurso foi muito difícil pra mim porque ninguém me apoiou. Os meus pais não me apoiaram porque eles ficaram sabendo que a organização, né, a pessoa que estava organizando o concurso era mãe de santo, se eu não me engano. E naquela época os meus pais, eles eram muito assim, sabe, fanáticos, né, muito religiosos. E aí eles não quiseram deixar eu participar. E na época eu namorava. E o meu namorado não quis, meu ex-namorado agora, né, não quis contrariar os meus pais. Acho que ele fez bem, mas assim, foi difícil pra mim porque eu fui sozinha. Eu fui pra um concurso de beleza, que era algo que fazia parte do meu sonho, que eu queria ser modelo e tal. Não tinha ninguém lá pra me aplaudir, pra torcer por mim. Então eu tava assim com a cabeça, sabe, muito mexida. E quando, assim, concurso de beleza, você tem os passos certos que você precisa dar, entendeu? Você tem lá a coreografia certa que você tem que fazer. Tem lá tudo ensaiadinho. E eu já tinha ensaiado tudo, eu sabia. Você chega, olha pro... Isso era o principal, gente. Você chega, quando você chega na frente dos jurados, você olha pros jurados, sorri, né? E aí, o que eu fiz? Cheguei, olhei aquele monte de gente assim, eu super vergonhosa e passando aquele monte de coisa na minha cabeça, eu aqui sozinha, ninguém me aplaudindo, ninguém torcendo por mim. Então eu tava muito mexida, eu não tava concentrada ali presente naquele momento. Quando eu cheguei na frente dos jurados, eu simplesmente ignorei a presença deles, mas não foi por mal, foi por nervosismo. Eles estavam aqui assim, em vez de eu olhar pra eles e sorrir, eu fiz assim, sei lá, eu olhei pro alto, eu não sei o que eu fiz, mas eu sei que eu fiz o contrário do que precisava ser feito. Eu ignorei. E aquilo me deixou um pouquinho traumatizada. Óbvio que eu não ganhei o concurso, né? Porque eu fiz exatamente o que não era pra fazer, mas enfim. E aí, isso da live me lembrou esse dia. Então, assim, foi um gatilho. Poderia ter me causado mais traumas aí. Mas eu vi que eu superei, porque foi algo assim que eu fiquei assim, eu falei, nossa, ai meu Deus, não acredito que eu não cumprimentei as pessoas. Mas passou, porque eu, assim, eu tive autocompaixão, sabe? Acho que é essa a palavra. De mim. Porque não foi por mal, eu estava nervosa mais uma vez. Só que eu encarei meu medo,
Olha só, eu estava com medo, eu não queria encarar de jeito nenhum, sempre fugindo. Eu encarei meu medo. Eu consegui ser simpática e sorridente durante a live. Eu só tenho uma falhinha ali, o principal, eu esqueci de cumprimentar as pessoas. Mas foi uma situação atípica, assim. Então, eu relevei. E aí, aonde eu quero chegar? O que que aconteceu? Depois que eu encerrei essa live, né, eu tava com os hormônios, assim, a mil, né, passando mil coisas na minha cabeça, eu tava ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu tava nervosa, com aquela descarga de emoções. Só que foi um alívio muito grande participar dessa live, porque eu encarei um medo que eu tinha e esse simples medo que eu encarei, essa simples atitude que eu tive ali, fez com que eu sentisse mais segurança e mais vontade de começar a fazer live, pelo menos para os meus inscritos aqui no canal, para os membros do canal, lives privadas. Por que lives privadas? Porque é um público menor e tudo mais, eu tenho mais controle. Ainda não é o ideal, mas é o que eu consigo no momento, é a forma como eu consigo encarar o medo. Então a gente vai dando esses pequenos passos e cada passo que você vai dando, você vai conseguindo, você vai ganhando mais força, é degrau por degrau. Então eu tinha pavor de live. Consegui fazer uma live onde eu fui a convidada e entrevistada. Eu não fui falar de algo e tal, falei um pouco de mim e tal, mas foi só tipo um testemunho. Foi mais tranquilo. Eu não precisei de um roteiro para falar. Agora eu me sinto mais preparada para fazer lives curtas aqui no canal para o clube de membros. Conforme eu for fazendo essas lives para o clube de membros, eu vou ganhando força, segurança para fazer lives ao vivo para pública, né? Para todo mundo. E assim por diante. É assim que a gente vai enfrentando os medos mais difíceis. E muitas vezes a gente fica preso nessas coisas, em bloqueios, em medos, em coisas que a gente não consegue encarar, que a gente não consegue enfrentar e a gente fica fugindo. Só que quanto mais a gente foge, mais oportunidades a gente perde. E quanto mais oportunidade a gente perde, mais distante a gente fica daquele nosso objetivo. Então a dica que eu quero dar pra vocês hoje é que vocês sejam fortes e corajosos nessa hora. Não é fácil ser forte e corajoso, não é fácil enfrentar o medo, mas em Deus a gente consegue. E muitas vezes a gente vai com medo mesmo, a gente vai tremendo, suando, mas a gente ora, a gente coloca diante de Deus, a gente pede para Deus nos capacitar. Não deixe de fazer as coisas por medo, por vergonha, por insegurança, por não se sentir pronto. Se você acha que Deus está te dando uma direção, então vai, mesmo que seja um passo pequeno, mas um passo pequeno por dia, você vai chegar longe, você vai chegar no seu objetivo. 1% que você faz por dia durante 365 dias, durante um ano, 365% feito. Ao contrário de você não fazer e ficar parado, 365 oportunidades que você teve e você jogou fora, você deixou passar.